Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 11, versículos de 10 a 24. Eu tenho estudado essa palavra um pouquinho, não é nada de tão profundo, mas essa palavra, ela sempre me incomodou um pouquinho, né? Por que Jesus declara, de repente, assim, no meio de tantas coisas, o Senhor Jesus declara alguns ais para algumas cidades. E a Bíblia aqui ainda colocou como tema, né, as 3 cidades impenitentes. Impenitente é alguém que não demonstra arrependimento por seus erros e pecados, né? Não demonstra arrependimento. E Jesus, de repente, no meio do seu ministério, ele olha para essas cidades e ele começa a dizer algumas coisas. As cidades são Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Em uma outra oportunidade, o Senhor Jesus fala também para Jerusalém, né? Mas eu fiquei imaginando, depois que eu fiquei estudando esse texto, todas essas 3 cidades estão exatamente à margem do Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, né? E essas 3 cidades, a irmã cantou um hino que está mais ou menos dentro do que elas sabiam, do que elas viram ou ouviram. Porque quando Jesus andou por cima do mar, foi nesse mar que Jesus andou. Imagina os discípulos chegando do outro lado e falar, gente, pelo amor de Deus, não sei se chegaram em Betsaida, se chegaram em Cafarnaum, ou se chegaram em Corazim. Disseram, Jesus andou sobre o mar. Nós vimos Jesus andar sobre o mar. Então, elas são as 3 cidades do triângulo evangélico, onde Jesus pregou mais, onde Jesus andou mais, onde Jesus operou mais, são exatamente essas 3 cidades. E eu posso imaginar, hoje à tarde, eu estava mais uma vez olhando esse texto, né, e uma vez eu ouvi o meu genro, Guna, pregar sobre essa palavra, mas eu confesso aos irmãos que eu não guardei, eu não escrevi nada. E eu falei, puxa, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar porque irmãos, às vezes prega tanto só para os evangélicos, e como diz o nosso professor de hoje pela manhã, a Bíblia tem mais mensagem para crente do que para aqueles que não conhecem o Senhor. E a gente prega pouco, né? Para os que não, ou conhecem o Senhor, mas não conhecem ainda como Salvador, né? E aí eu fiquei imaginando, irmão, Jesus vindo de barco para aquela cidade, ou para Cafarnaum, outra vez para Corazim, outra vez para Betsaida, e ele olhar para aquelas cidades e falar, gente, eu tenho dado o meu melhor aqui. Eu tenho ficado mais nessas cidades do que em qualquer lugar, porque Jerusalém, Jesus só subiu uma vez por ano, né? Naquela festa, era longe, mas aquelas cidades ali foram as cidades que mais ouviram falar de Jesus. Por isso Jesus, nesse momento aqui, ele olhando, gente, essa cidade, já receberam tanto de mim, já viram, já ouviram, por que elas não se arrependem? E o Senhor lançou sobre elas uma queixa, dizendo aqui no versículo 20, se explica o porquê da queixa, fala, então, começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. A queixa de Jesus aqui para essa cidade é porque ele se deu muito a essa cidade. Ele operou muito nessa cidade. E, no entanto, as pessoas não acharam que deveriam se arrepender, por isso eram impenitentes. Não sentiam o peso dos seus pecados. Achavam até que não tinham pecados, porque cada uma tinha a sua razão. Vamos ver a primeira aqui, Corazim. Quando ele fala, ai de ti, Corazim. Corazim, irmãos, é exatamente a cidade onde ficava a cadeira de Moisés. Depois que essas cidades foram destruídas, que foram 19 anos, depois que Jesus profetizou essas palavras aqui, ai de ti, que é uma palavra de juízo,
Sempre que a gente ouve um ai da Bíblia, a gente sabe que é uma palavra de juízo, se bem que isso não trazia alegria para o nosso Salvador de forma alguma. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê, irmãos? É a morte. Mas a Bíblia diz também que Deus não quer que ninguém morra. Ao contrário, Deus quer que todos se arrependam e creiam no Evangelho. Não é assim, irmãos? Deus quer dar vida. E vida eterna. Quando terminar essa daqui, tem outra, é mais vida ainda. E mesmo nessa vida... Que bênção. Não se assustem, mais do que eu já estou me assustando aqui. E Jesus falou em João 10, para de rir de mim, hein, garoto? Estou te vendo, hein? Daqui a pouco eu corro. Mas Jesus falou em João 10:10 que ele daria vida e vida em abundância. Então Deus quer dar vida, irmãos, com certeza. E aí Corazim tinha a cadeira de Moisés. Nessa cidade, quando foi encontrado, né, umas escavações, encontraram um grande trono. Depois vocês podem olhar isso na internet. Um grande trono dentro de uma sinagoga grande, linda, que é exatamente a cadeira de Moisés. Quem sentava na cadeira de Moisés? Claro que já não era mais Moisés, mas sentavam os grandes fariseus, os mestres, os legalistas. E qual é a situação de Corazim? Ela era tão orgulhosa por ter grandes ensinadores, grandes professores, que quem tem Moisés precisa de Jesus para quê? Então desmereceram o Salvador, desmereceram a sua mensagem. Porque a gente tem Moisés. Quantas vezes os fariseus, discutindo com Jesus, falavam isso? Nós temos Moisés. E Jesus falou, olha aqui quem é maior do que Moisés. Olha aqui quem é maior do que Sansão. Ah, mas nós temos o templo. Olha aqui quem é maior do que o templo. Só que parece que não enxergavam isso. Por isso Jesus falou, ai de vocês. Como eu queria que vocês se arrependessem. Então Corazim, irmãos, era a cidade que tinha essa lei. Eles tinham uma sinagoga grande, que viram muitas vezes Jesus ir até lá pregar, porque Jesus não parava. A Bíblia diz que, de costume, aos sábados, ele ia à sinagoga. Imaginem, 3 anos de ministério, quantos sábados tem no ano? 52 cada ano. Imaginem, em 3 anos, quase 160 sábados. Que Jesus foi àquelas sinagogas, numa delas lá em Lucas, no capítulo 4, a Bíblia diz que foi em Cafarnaum, Jesus entrou lá e ele abriu o livro, e quando ele abriu o livro, ele leu exatamente Isaías 61, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, para libertar, e para trazer os pobres alegria, e para libertar os cativos. Lá Jesus falando sobre isso na sinagoga. Foi em Cafarnaum, mas quantas vezes ele foi a Corazim? E pelos achados arqueológicos também, Corazim era bem idólatra, porque nas suas pedras tem a medusa, tem o centauro, tem várias, mostrando que eles jamais seriam aqueles que adorariam o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! Observe, irmãos, viram tantos milagres, viram tantas coisas boas. Você sabe que eles ficam pertinho do Monte das Bem-aventuranças? Você sabe que Jesus começou o ministério onde? No Monte das Bem-aventuranças. Logo em seguida, o capítulo 4 de Mateus, que ele sai, né, do deserto onde ele foi tentado, ele vai para o Monte das Bem-aventuranças e profere todo o seu evangelho completamente diferente do que era ensinado, do que era cobrado, aquele evangelho de amor, aquele evangelho de compromisso, aquele evangelho de participação. E aí vem essa cidade com tanta tradição religiosa. E uma tradição religiosa de todas as áreas, porque não tinha só o judaísmo, tinha o judaísmo e tinha mais adoração a ídolos, eram idólatras. E quando as pessoas são assim, elas não conseguem servir um Deus só. Vocês sabem que nós temos um missionário na Índia. E na Índia tem milhões de ídolos. E não é difícil falar de Jesus na Índia e não é difícil aceitar Jesus como Salvador. Não é. Só que é mais um Deus. Eles falam, eu quero, nossa, é muito bom. Ele é muito poderoso. Aí se junta aos outros que já tem. Difícil, irmão, é deixar os milhões que já tem para ficar com um só. Amém, queridos?
Isso aí é o que Deus quer para a nossa vida, é um só. Aquele que adora o Pai, o adora em espírito e em verdade. E é somente Ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Ele é suficiente para nos salvar, para nos proteger, para nos guardar e para levar para o céu. Depois de Jesus, quem precisa de mais alguma coisa? Então, às vezes, não é difícil a pessoa conhecer Jesus, amar Jesus, gostar da igreja. Difícil ela deixar o legalismo, difícil ela deixar a tradição e ficar só com Jesus. Então, Corazim representa as pessoas que vivem da tradição religiosa familiar e não abrem espaço para o novo de Deus. Não abrem espaço, não deixam que Deus coloque nelas esse vinho novo, vinho de alegria que o Senhor traz para a nossa vida, uma mudança. Então, Corazim representava isso. E Jesus falou, porque Jesus foi enviado de Deus. A Bíblia diz, João 3,16, que Jesus veio para nós, o Senhor deu Ele para nós. Quantos receberam Jesus aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus não mandou um anjo, Deus não mandou alguém que estivesse sobrando no céu. Ele deu o seu melhor para nós. É por isso que Deus espera o melhor de nós. É o nosso coração, é a nossa fidelidade, é a nossa vida só para Ele. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, novamente. Deus, Jesus, é suficiente na nossa vida. Ele é suficiente na nossa vida. Ele não precisa de ajuda. Ele sozinho pisou o lagar. Ele sozinho foi para a cruz. Ninguém foi com ele. Ele foi por mim e por você. E ele esperava de Corazim o que ele espera de nós também. Que nós sejamos fiéis ao Senhor. Uma certa vez Jesus falou, olha, quem não deixar pai e mãe por minha causa, não é digno de mim. Ele não está falando você largar a sua casa, você largar a sua família, não. Ele está falando você deixar aquela tradição que te trouxe até aqui amarrado, e que te deixou amarrado, e não deixa você conhecer o novo de Deus, não deixa você conhecer o Espírito Santo, não deixa você passar da onde você está. Deus tem muito mais para a sua vida, e vai vir através do Senhor Jesus. Por isso ele falou, ai de ti, Corazim, ai de ti. E tem uma coisa, tem gente que fala assim, olha, eu gosto muito, eu queria muito, mas eu tenho medo, porque a minha família vai brigar comigo. Eu não quero brigar com a minha família. Eu já ganhei algumas pessoas para Jesus no condomínio antigo que eu morava. E 2 pessoas confessaram o Senhor comigo e foram servir ao Senhor na igreja. Mas outra disse para mim assim, Beth, eu creio no meu coração, eu estou plenamente convencida de que o Evangelho do Senhor Jesus é verdade para a minha vida, e que só Ele salva e só Ele me leva para a vida eterna. Mas eu não tenho coragem de contar para o meu marido e de sair da nossa igreja. O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Só orar. Porque é esse passo difícil. Você vai ser o primeiro, pense assim, você vai ser o primeiro de uma sucessão de pessoas que o Senhor Jesus vai salvar. Você vai ser o primeiro, e você vai trazer seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, porque há uma promessa lá em Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Quantos já vieram para o Senhor e já trouxeram alguém atrás de você? Eu sei. Aleluia, que a palavra de Deus se cumpre. Você vai ser o primeiro. Você é o primogênito de conhecer o Senhor. E muitos vão vir atrás de você, porque a salvação vai entrar na tua casa através de alguém, que seja através da tua vida. Aleluia. Essa é Corazim. Corazim não quis crer no Senhor. Corazim preferiu, sabe? Não, deixa a gente aqui mesmo, tá bom. O que a gente tem também é bom. É bom, mas não salva. É bom, mas não leva para o céu. Ninguém aqui está querendo dizer, irmãos, que a sua religião ou que você professa até hoje é ruim, não. Mas não te leva para encontrar o Senhor Jesus no céu. Não salva a tua alma, não liberta a tua vida. Não tira os vícios. Não muda, não modifica. E olha, irmão, Deus não quer só o coração, não. Deus quer tudo da nossa vida, amém, irmãos? Deus quer tudo, para Ele abençoar, para Ele fortalecer e para Ele usar. Aleluia. Aí vem Betsaida. Betsaida é uma bênção.
Betsaida. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 10. Engraçado, irmão, todo o evangelho, fora quando o Senhor foi para as partes de Tiro e Sidom, que você viu, que você vê lá em Mateus capítulo 15, que ele encontrou com aquela mulher cananeia, né? E outra vez que Jesus foi para o meio dos gregos, a maioria dos capítulos dos evangelhos vão estar em torno dessas cidades aqui. Viu? Então, olha aqui Lucas capítulo 9 e versículo de número 10. E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E o que Jesus fez nessa cidade? O dia já começava a declinar, e aí os discípulos falaram: Senhor, despede. Tá bom por hoje. Jesus estava curando, estava todo animado, né? A Bíblia diz que Jesus estava curando, estava falando do reino de Deus. E aí, despede, Senhor, porque está ficando tarde. Não tem comida para eles. E o Senhor disse: dá-lhe voz de comer. Você sabe como é que é a história. Os discípulos falaram: Senhor, não tem dinheiro, nem 200 denários ia dar para a gente dar comida. E você sabe o que Jesus faz. Versículo de número 13, né? E disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes. E estavam sentados ali 5.000 homens. Jesus disse: fazeis assentar em grupo de 50 e 50. Olha como é que Jesus era organizado, irmão. Imagina você dar comida para 5.000 pessoas, todo mundo embolado numa fila. Você não vê isso aí quando as pessoas vão dar aos refugiados? Como é que é? Se matam por causa da comida. Se sentasse de 50 e 50, que nem Jesus falou aqui, todo mundo ia receber e ninguém ia se machucar, né? É por isso que eu sou organizada nas festinhas da igreja também. Não gosto de bagunça, não. E todo mundo querer levar coisa para casa antes da hora, não. Né? A gente organiza direitinho, que é para todo mundo comer, né, Júnior? É claro, Jesus era organizado. Então, Jesus mandou colocar de grupos em grupos de 50 e 50. E a Bíblia diz que, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaço. Irmão, essa era Betsaida. A partir daí, eles começaram a correr atrás de Jesus por causa do pão. Aí você abre a sua Bíblia, João capítulo 6. Olha o João capítulo 6 aí. Eles passavam do mar, pegavam barco. Onde que Jesus está? Onde que ele está? No capítulo 6, versículo 22, a Bíblia diz: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, veja bem, uma cidade ficava de um lado, a outra do outro, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram ele também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Depois que comeram o pão, depois que viram o poder do Senhor com a provisão do material, pastor, olha que coisa, para que trabalhar? Que é isso? Rapaz? Pão e peixe vem na mão. Esse Jesus é muito bom, gente. Vamos correr atrás dele. Vai que ele faz de novo. Vai que ele faz de novo. Mais pão e mais peixe. Sabe o que Betsaida, sabe o que Betsaida representa, irmãos? Pessoas que correm atrás de Jesus só por causa de milagre. Pessoas que correm atrás de Jesus só para ver alguma coisa e receber alguma coisa. Irmã Beth, isso é pecado? Não. Você pode começar a correr atrás de Jesus por causa disso. Porque a gente testemunha do Evangelho. A Bíblia diz lá em João capítulo 12 que eles foram à casa de Marta e Maria
Aquele jantar que eles estavam, eles não foram só para ver Jesus, não. Eles foram para ver Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Então não é pecado você vir atrás do sinal. Não é pecado você pedir a Deus, você mandar seu nome para a igreja. Não é pecado você crer no Salmo 91, não. Creia mesmo. Só que o pecado é você fazer só isso e não querer o Salvador. Você não quer se arrepender, você não quer mudar de vida, você simplesmente quer se aliviar e sair bem, e se puder levar pão e peixe a vida toda, está bom demais. E a sua alma? Porque Jesus sabia que eles eram como ovelhas sem pastor, eles precisavam de uma direção, e Jesus falou para eles aqui, vocês estão atrás de mim só por causa do pão e do peixe. Trabalhai não pelas coisas que perecem. Então quem era Betsaida? Pessoas que vivem atrás do Senhor só por causa de milagre, só por causa de profecia, só por causa de palavra, mas não se convertem, mas não mudam, mas não permitem que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? É claro que Deus quer te abençoar e pode te abençoar e vai te abençoar, mas Ele não quer só isso, irmãos. Deus tem um plano completo que envolve alma, corpo e espírito. Amém, queridos? Deus tem um plano de salvação completo. Se você olhar o Salmo 28, versículo de número 9, eu gosto muito desse salmo. A Bíblia diz, salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. O plano de Deus na minha e na tua vida começa com salvação da nossa alma. Mambete, o que é salvação? É o Senhor nos salvar do poder do pecado. Você não sente mais vontade de pecar, é verdade ou não é, irmãos? Quem já fumou, bebeu, xingou, brigou, fica até mole, sabe? Fica mole, não briga mais. Meu Deus do céu, sabe por quê? Porque o Senhor nos neutraliza desse poder do pecado. A Bíblia diz que quem domina a nossa vida, manda na nossa vida. E se não tem mais pecado dominando, quem manda é o Senhor. Aleluia. Betsaida representava isso, gente que quer só a bênção. E hoje nós estamos vendo isso ou não estamos, irmão? Quem está enxergando isso? Meu Deus do céu! Todo mundo corre atrás da bênção. Nós temos um culto de oração, terça-feira pela manhã, na Assembleia de Deus da Barra, na Filadélfia da Barra. Irmão, tem umas 100 pessoas ali, de manhã. Quinta-feira à noite tem 10, 15. No culto de doutrina, porque o povo vai, quem vai pregar? Fala profecia? Tem alguma coisa? Mostra alguma coisa? Jesus! Olha como é que os crentes estão, irmão. Crentes e não crentes. Então nós estamos dando mau exemplo. Porque a gente deveria ir por Ele, amém, queridos? Por Ele, louvar a Ele, exaltar a Ele. O que é um culto, irmão? Esse culto aqui é para mim ou para Jesus? É para você ou para Jesus? É para Jesus, irmão, senão está errado. Agora, no meio do culto, no meio da reunião, Ele faz o que Ele quer na nossa vida. No meio da reunião, no meio da sinagoga, Ele curou 2, a Bíblia fala, fora os que não foram registrados. No meio do culto, a Bíblia diz, Salmo 133, o Senhor pode ordenar a bênção e a vida para sempre. Eu creio, aleluia, eu creio nisso. Todas as vezes que se ora por cura aqui na frente, eu boto a mão no coração, boto a mão no olho, eu boto a mão onde eu sinto alguma coisa, irmãos, e sai para a glória de Deus. Deus age enquanto você cultua, Deus age enquanto você serve a Deus, mas eu não sirvo a Deus para ser curado, a gente não serve a Deus para receber alguma coisa, a gente não pode servir a Deus para ter longevidade, porque todo mundo vai morrer, amém, irmãos? De uma doença ou outra nós vamos morrer. Um dia desse nós tivemos, eu fui fazer uma visita a uma irmã de Nova Holanda, a mãe dela tinha 87 anos, e Jesus levou, e era uma mulher tremenda de evangelismo, tremenda, com aqueles meninos lá, ela fazia uma obra linda, e Jesus levou a nossa querida. E eu até falei com ela, irmã, seu joelho está doendo tanto, você não prefere que eu traga uma cadeira de roda? Ela, não, irmã Beth, não quero não, porque com a cadeira de roda eu não posso sentar nas bocas. Eita, Jesus bom. Eu vou ficar, não, eu vou andando mesmo, mas eu entro lá e falo de Jesus para aqueles meninos. E ela perguntava para eles assim, essa arma aí, foi isso que Deus te deu para tu ganhar o teu pão? Ele foi, não, tia. Então larga esse negócio e vai atrás de Jesus. Sabe aquela pessoa com autoridade? Mas chegou o tempo de morrer, irmãos.
Eliseu também, a Bíblia diz, Eliseu estava doente da doença que haveria de morrer. E Deus não curou porque ele tem que morrer, todo mundo tem que morrer. Tomara que seja bem tarde, amém, irmão? Tomara que seja bem tarde. Eu estou sonhando com mais uns 20 anos aí, pelo menos. Né? Uns 20 anos já está de bom tamanho. Todo mundo quer, mas, irmão, nós vamos morrer. Sabe? Então vai chegar uma hora que você vai ter que se satisfazer com Jesus sem pedir nada, sem ganhar nada, amém, irmãos? Isso é vida espiritual. Eu quero muito que Ele haja na minha vida, mas se Ele não agir, Ele já salvou a minha alma. Eu mentia, não minto mais, eu brigava, não brigo mais. Eu fazia coisas antigamente que eu não faço mais, porque Ele salvou a minha alma. Ele me salvou do pecado aqui, e Ele vai me salvar da perdição eterna, porque eu creio que eu vou morar no céu com Ele, e vou ter vida eterna. Isso é salvação. Salvação é o controle de Deus na nossa vida. Salvação é quem já fumou maconha, sente o cheiro hoje e sente nojo. Quem já fumou cigarro, sente o cheiro e fala, meu Deus, como é que um dia eu pude colocar isso na minha boca? Isto é salvação, isso é mudança de vida. E não é só isso. Aleluia, a salvação é muito abrangente. São, parece que 16 doutrinas só da salvação, justificação e santificação, e vai embora com tanta coisa boa que acontece na nossa vida. E Betsaida não queria isso. Betsaida só queria pão e peixe. Betsaida só queria a bênção. Irmãos, não sejamos assim. Quantas pessoas falam, eu vou no culto buscar a minha bênção. Não, venha no culto ser uma bênção. Seja bênção, porque a bênção, a Bíblia diz, lá em Deuteronômio, quando a gente obedece a palavra, elas correm atrás de nós, elas vêm atrás de nós, irmãos. Não adianta buscar, nenhuma atitude nossa vai fazer nós ganharmos uma bênção fora da hora. Ela vai chegar na hora que aquele que pode todas as coisas disser, está na hora. Aleluia, está na hora. Aleluia. Betsaida não queria isso. Todas as bênçãos de Deus na nossa vida são consequência da salvação. Aí vem Cafarnaum. Né? Cafarnaum era famosa já, Cafarnaum era grande, era famosa, Cafarnaum já era o centro, sabe, do centro da atividade ali, tinha um coletor de impostos, onde o Senhor Jesus chamou Mateus. Né? Dali o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, Pedro, André, Tiago, chamou dali, mas alguns deles eram lá de Betsaida. Todo mundo vizinho ali foram chamados, os seus vizinhos, os seus discípulos foram chamados ali. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 12 e 13, olha sobre Cafarnaum aí, como é que começa a história de Cafarnaum na Bíblia. Capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Essa Cafarnaum aqui, ó, era o principal centro comercial e social da região. Situava à margem norte do Mar da Galiléia. E ali, irmãos, foi o centro da atividade evangelizadora do Senhor Jesus, onde Ele começou o seu ministério. Jesus deixou João lá na Judéia e partiu para a Galiléia. Deixa João trabalhar aí. Deixa João batizar aí. E foi para a Galiléia. E ele resolveu morar em Cafarnaum. Não deveria ser um grande privilégio? Meu Deus! Já pensou, irmão? Se Jesus estivesse na terra de todas as igrejas, ele falasse, você é da Filadélfia da freguesia. Ô, coisa boa. Faz até um orgulho santo. Não tem orgulho santo não, irmão. Isso é conversa. Mentirinha branca, orgulho santo não tem não, né, pastor Cláudio? Isso é conversa. Tem isso não. Mas Cafarnaum ficou orgulhosa. Sabe por quê? Olha Mateus 9:1 aí. Eu gosto de passear na Bíblia, irmão. Eu estou passeando um pouquinho com vocês aqui. Mateus 9:1. E entrando no barco, passou para a outra margem. E chegou aonde? Aonde? A sua cidade. Olha o que Cafarnaum já era chamada. Eu sou a cidade onde Jesus resolveu morar. Cafarnaum, irmãos, eram os vizinhos de Jesus. Sabe, vizinho? Às vezes você é vizinho de um pastor, como nós estamos ali no condomínio,
e a gente é vizinho daquela turma toda. Pode ser que alguém morra sem receber uma oração, porque não gosta de pastor. Não é porque a gente não quer orar. Não gosta de pastor. Negócio de pastor, negócio de igreja, e a pessoa se definha, mas não quer dizer que precisa. Cafarnaum era vizinha de Jesus. Ali Jesus chamou os seus discípulos, muitos sinais se fizeram em Cafarnaum. Ali em Cafarnaum, Jesus ia na sinagoga. Olha aqui Lucas capítulo 4, versículo 31, que eu já citei, mas é tão gostoso a gente ver isso aqui, irmãos. Lucas capítulo 4, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava aos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E aí Jesus faz uma libertação de uma pessoa na sinagoga. De outra vez, Jesus falou que ele foi ungido e estava ali para abençoar o povo. Quanta coisa Jesus fez em Cafarnaum. Ele curou o centurião romano. Ele curou, sabe aquele paralítico dos 4 amigos que fizeram um buraco no telhado e botaram? Cafarnaum. Olha quanta notícia boa, quanto milagre bom. Mas quem é que está fazendo esse milagre? Ele fez muita coisa, mas olha aqui, em João 6, de 22 a 59, no discurso sobre o pão da vida, a gente já tinha citado, 6, de 22 a 59, no discurso sobre o pão da vida. Jesus está falando aqui, irmãos, exatamente, lá mais para o final. Olha o que ele diz aqui, versículo de número 42. 41 primeiro. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Aí Cafarnaum falava assim, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos, como, pois, diz ele, desci do céu. Olha isso aqui, ser amigo do evangelho, irmão, às vezes é muito perigoso. Sabe? Você conhecer o evangelho, eu vou na igreja, eu gosto do culto. Cafarnaum é isso, amigo do evangelho, participam do culto, são solidários nas campanhas. A gente fizer uma campanha social, eles vêm. Quanta gente chega aqui na igreja e faz doações para a igreja, porque sabe que a igreja vai levar. Todas as campanhas que nós fizemos aqui, com aquela chuva de Teresópolis, o povo trazia coisa para aqui, que nós trabalhamos vários dias aqui para conseguir trabalhar aquilo tudo, e depois aquela de Friburgo também, sabe por quê? São amigos do evangelho, eles sabem que a igreja é séria, eles sabem que a igreja vai fazer um bom trabalho, e se eles não podem fazer, eles vêm para a igreja fazer. Então tem pessoas que são amigos, mas não tomam uma posição de arrependimento. Jesus é meu vizinho, gente, que Deus, para com isso. Quantas pessoas falam, e eu ouço isso muito, quem crê em Deus, lá na faculdade que eu trabalho, fala que Jesus é mais um. Ele é um profeta, ele é um abençoado iluminado, ele é mais um. Mas ele não é o único Deus verdadeiro dessa terra para eles. Mas Deus, quando vem a nossa vida, Ele quer abrir os nossos olhos, desvendar os nossos olhos, para enxergar que Jesus é o Salvador. Ele veio de mulher, sim. Ele tinha que entrar nessa terra com legalidade. Ele não podia aparecer nessa terra. Ele veio através do Espírito Santo no ventre de uma mulher. E uma mulher abençoada. Porque Maria é abençoada. Amém, irmãos? Aqui ninguém fala mal de Maria, não. Maria é mulher abençoada. Que Deus achou aquela moça pura, casta, para colocar no seu ventre o Salvador desse mundo. E a Bíblia diz, e o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas Ele salva quem quer, Ele salva quem se arrepende. Aí você pode falar, mas irmã Beth, eu não consigo me arrepender. Pastor Paulo hoje orando falou uma coisa, quando Jesus ia libertar um moço, e o pai dele já tinha visto que os discípulos não conseguiram, ele falou, Senhor, ajuda a minha incredulidade, ajuda a minha falta de fé. Jesus, me ajuda a te enxergar como Salvador, e o Espírito Santo vai fazer o seu trabalho de convencer a sua vida. Não basta ser amigo da igreja, não basta ser amigo do evangelho, você tem que ser um pregador do evangelho, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Cafarnaum só era amiga de Jesus,
Sabe, eles são amigos também, são boas pessoas e são mesmo. Pessoas que são amigas do Evangelho são boas pessoas e elas falam, gente, mas eu nunca matei ninguém, mas eu nunca roubei ninguém, mas eu não faço mal a ninguém. Mas não é desses pecados posteriores que nós estamos falando. Todo ser humano carrega o pecado de Adão. Quando ele desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden, a gente já nasce em pecado. E é esse pecado que nós precisamos nos arrepender. Como criação do Senhor, nós precisamos que o Senhor mude a nossa vida, mude a nossa natureza, porque se nós ficarmos com a mesma natureza que nós saímos, aquela mesma natureza do Éden, nós não vamos encontrar o Senhor. Nós sempre seremos maus, mas eu quero te dizer uma coisa, por mais que você se ache bom, e você pode ser bom sim, por mais que você se ache decente, você precisa conhecer o Salvador Jesus para a tua vida. Você precisa se arrepender e falar, Jesus, meu maior arrependimento hoje é não ter te aceitado antes. Meu maior arrependimento hoje é não ter te conhecido antes, porque eu quero te dizer, todo mundo que vem para Jesus tarde diz isso, porque eu não te aceitei mais cedo. Cafarnaum recebeu o seu ai. E sabe por que Jesus falou? Você, Cafarnaum, você está pensando, será elevado até o céu? Por que ela achava que seria elevada até o céu, irmão? Porque o Senhor morava lá. Mole. Orgulho de ter o Salvador morando ali. Se sabe que o Salvador está morando ali e pode levar a cidade para o céu, o que a gente tem que fazer antes de ir para o céu? Aceitar Jesus como Salvador da nossa vida. Aí a gente vai mesmo, irmão. Então a cidade achou que seria salva por ele estar ali. Mas a verdade é que o plano de salvação do Senhor é que cada um de nós tomemos uma decisão. Vamos ler Romanos 10, já estou quase acabando. Romanos capítulo de número 10. Olha que palavra linda que Deus me mostrou. Nessa tarde em casa, eu já estou esses dias comendo essa palavra. Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 3 e 8 a 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel, se Israel aqui pode ser você, Paulo estava falando da nação, mas é para todos, porque eles dão testemunho, é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E olha o 8 e 9. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. É necessário você confessar o Senhor Jesus. Isso é uma vez só na vida, irmãos. E nem dói. Dói, irmãos. Vocês que já confessaram o Senhor, é uma alegria tão grande. Tem gente que fala, eu não dormi a noite toda. Eu fiquei leve, né? Cada um de nós tem uma experiência espiritual quando a gente faz a nossa decisão pelo Senhor Jesus. Mas todos nós precisamos decidir, uma vez na vida, ficar com o Senhor Jesus. Receber a salvação e o plano de Deus para a sua vida. Irmãos, a palavra hoje é, não seja como estas cidades. Não seja impenitente, não seja sem arrependimento, não seja, sabe, deixar o Espírito Santo quebrantar o teu coração e Deus fazer de você o que Ele quer. Porque um dia Jesus falou para Jerusalém também, lá em Lucas capítulo 19, de 41 a 44. Ele falou, Jerusalém, eu quis te pegar no colo. Eu quis te cobrir como a galinha cobre os seus pintainhos. Mas você não entendeu. Você não aceitou o tempo da minha visitação. Deus está visitando hoje a tua vida com essa palavra. Creia nisso em nome de Jesus. Deus está visitando a tua vida com essa palavra.
Nós aqui pregamos a verdade, irmãos, e tentamos o máximo viver a verdade dessa palavra. E eu não sei para quantas pessoas Deus está falando hoje, mas eu sei que hoje é o dia da oportunidade de você aceitar Jesus como Salvador, de não ser mais amigo, de não ser mais vizinho, de não ser mais aquele que conhece alguma coisa do Senhor, mas ser agora um discípulo, um servo e um amigo do Senhor Jesus. De verdade, pela palavra. Aleluia. Irmãos, eu fui à África do Sul tem uns 3 anos. E eu fui a convite de um pastor. E quando eu estava me preparando para ir, a gente estava numa reunião de oração lá em casa e Deus falou comigo: você vai à África do Sul por causa de uma pessoa. Falei: Jesus, é bem longe, hein? É bem longe. Irmãos, e eu fui, preguei nas igrejas, foi maravilhoso, os ministérios maravilhosos, o povo vem tudo na frente na hora do louvor e dança muito, irmão, cada tribo dança de um jeito e eu dancei em todas. Eu fui para tudo que era grupo, todo pintado, o rosto, mas é uma ordem, irmão, quando acaba aquele período de louvor, cada um volta para o seu lugar, uma coisa linda, mas naquele movimento ali, muito bom. Eu preguei em várias igrejas, passamos 20 dias lá, a Rosa, cantora, foi comigo, foi bênção, foi muita bênção. Mas um dia eu fui pregar numa escola, estava muito frio, e eu estava sendo traduzida por um pastor brasileiro, e eu fui pregar numa escola, e eu preguei Salmo 28, verso 9, que eu citei aqui. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. E apresentei o plano de salvação para aquele povo. Quando eu terminei de pregar, o pastor estava fazendo um apelo. E a mãe dele, uma mulher macumbeira lá de Vitória, que estava na casa dele, passou os 20 dias ali comigo. Ela falou assim comigo: você vai comigo à frente? Eu falei: claro que eu vou. Ela falou assim: hoje eu entendi. Hoje eu, olha, filha de pastor, mulher, mãe de pastor, né? Hoje eu entendi o plano de Deus para a minha vida. E eu falei: eu só vim à África por tua causa, mulher. Deus falou comigo no Brasil que eu vinha por causa de uma pessoa. E essa palavra aqui pode ser por causa de uma pessoa. Mas eu tenho certeza que Deus está falando no teu coração. Mesmo você que acha que já aceitou Jesus como Salvador, mas não tem vivido o Evangelho, irmão. Você acha que aceitou, você aceita quando você se arrepende e quando você não quer mais pecar. Porque o pecado afasta a gente do Senhor e afasta o seu rosto de nós. Vamos ficar de pé, irmãos, nessa noite. Eu queria apelar para você que ouviu essa palavra e que precisa de fazer uma decisão ao lado do Senhor Jesus e falar: Senhor, chega, eu não quero só te conhecer de longe, como Cafarnaum, tão perto do céu, tão perto do Filho de Deus e tão longe do céu. Assim estava Cafarnaum, pertinho de Jesus e tão longe do céu. Por isso Jesus colocou esses 3 ais nessa cidade, em nome do Senhor.